vamos iniciar nosso estudo de hoje, rogando amparo à espiritualidade que nos acompanha, que a gente possa ter aí uma noite produtiva de estudos. Quem acompanha o nosso projeto há mais tempo vai notar que a base desse estudo não é muito complexa, não. A gente aborda o mesmo ponto de vários aspectos, de vários pontos diferentes, pontos de vista diferentes, para ver se a gente capta alguma coisa, né? Ou algo bate com a gente, né? Eu lembro de numa dessas palestras, ainda lá no CEPA, né? Antes da pandemia, que uma pessoa no final da palestra, ela já tinha participado muitas vezes, já tinha feito vários atendimentos, e ela me chamou e falou o seguinte: olha, uma coisa que você fala aqui toda segunda-feira, hoje é que foi cair a ficha para mim. Então, por isso essa nossa didática aqui de ficar abordando o mesmo assunto de pontos diferentes, de maneiras diferentes, porque cada um de nós tem um filtro, né? Uma forma como a gente percebe, como a gente interage com o mundo exterior, né? Então a gente tenta aqui de várias formas para que seja mais fácil esse nosso entendimento, que não é complexo. Se a gente seguir ali aqueles 4 pontos do Evangelho, o orar e vigiar, o amar os inimigos, amar o próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, não julgar, que já deu 5, né? Mas se seguir esses pontos aí, a gente não precisa se preocupar com a nossa caminhada espiritual. Se segui-los, não é só saber. Aqui o que a gente traz é o conhecimento. Agora a gente entende que o amar ao próximo como a si mesmo é o enunciado da lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o universo vai devolver para mim. Isso é um canal que eu abro para o universo e por esse mesmo canal, no mesmo padrão, vai retornar para mim. Isso é um mecanismo de evolução. Para que eu queira continuar fazendo algo bom, então tudo que eu faço volta para mim. Para que eu não queira continuar fazendo algo ruim, tudo que eu faço volta para mim. Então o mecanismo é o mesmo. Para que eu não queira fazer coisa ruim, queira fazer coisas boas. Então, é uma lei de causa e efeito. Quando eu entendo que isso é uma lei, eu entendo que não é só algo bonito que Jesus falou. Eu entendo que é algo necessário para o meu bem-estar, para essa caminhada espiritual. E aí eu consigo envidar esforços para mudar, porque a gente vem aí de uma caminhada de milênios de egoísmo, né? Então isso é muito forte ainda na gente. E a gente precisa quebrar isso, desconstruir essa forma de viver, de reagir, de agir, de ver a vida, né? Então, quem está aí nos acompanhando, então tenha isso em mente, né? A gente vai sempre ficar rodeando esses 4, 5 pontos principais aí do Evangelho, abordando sobre pontos de vistas diferentes. Então, dando continuidade ao nosso estudo da trilogia a Evolução, esse é uma trilogia do Júlio Wells, ele é um médico de Florianópolis, penso que ainda é de lá, né? Não sei se mudou, mas da época que eu estudei esses livros era de lá e também associado a uma casa espírita. Então, quem pesquisar aí na internet vai achar a casa espírita e pode solicitar esses livros para eles. Tem também eles no formato eletrônico na Amazon, para leitura digital, né? Ou em Kindle, ou em celular, tablet ou computador. Para quem não sabe, Kindle é um aparelho não muito caro, relativamente barato, mas que ele imita a leitura no papel, ele não tem brilho, né? É muito gostoso de você ler nele, né? Porque você não tem ali o papel para ficar folheando, né? Você vai mudando as páginas apenas com toque na tela, né? Então, fica aí a dica para quem não conhece que eu recomendo. É muito gostoso a leitura nesse aparelho chamado Kindle, também da Amazon, pode comprar direto com eles.
E ali no Kindle você pode baixar milhares de livros, né? E ele vai marcando a posição que você leu. Se você quiser deixar alguma marcação em algum texto, você pode realçar, pode digitar alguma uma marcação. É bem interessante ali a interação com o aparelho. Então vamos lá, a gente parou nesse texto aqui, somos a somatória do que fomos. Então a gente estava comentando que a gente não precisa fazer uma regressão de memória para ver o que a gente foi no passado. É apenas observando o que a gente está vivendo hoje, a gente vai ter ideia. Nós estamos escolhendo o que a gente foi até agora. Então, não precisa de uma explicação externa, né? ou de uma visão mais panorâmica da nossa caminhada espiritual. Se eu observar o que eu estou vivendo hoje, como eu estou sentindo, como eu estou reagindo, eu vou ter uma ideia do que eu já fiz. Como eu estou tendo preconceitos, ou eu estou me indignando com o que está acontecendo aí fora, né? Há um ditado da psicologia, né? Uma reflexão, né? Quanto mais Pedro fala de João, mais conheço Pedro e não João, né? Porque Pedro vai falar do outro o que repercute nele, né? Ou seja, ele só vai perceber no outro aquilo que nele ainda está ou sublimado ou por sublimar ainda, né? Então aí a gente conhece a pessoa vendo como ela vê o mundo, né? Aí você vai perceber como ela é, se ela ainda se ela critica que o outro é preconceituoso, é porque ela ainda tem um eu preconceituoso, mesmo que ela saiba que não é preconceituosa hoje, né? Mas tem dentro dela ainda um eu muito preconceituoso que precisa de uma ressignificação, de um esclarecimento, para que a gente não se perturbe mais com o outro preconceituoso, né? Quando a gente tratar essa parte em nós, quando a gente ver alguém preconceituoso, a gente vai ter compaixão daquela pessoa, né? Essa pessoa ainda tem isso para tratar nela. Então você não se perturba mais com o que vê no mundo, embora arregace as mangas para mudar o que precisa ser mudado, né? Não é uma atitude passiva, né? Você não vai me se perturbar mais, mas vai fazer a sua parte, né? Então, o que ele diz aqui no livro é apenas um personagem que estava escondido, preso aos costumes da época em que viveu, e foi agora, por essa situação, chamado a se melhorar. Então, ele está falando de um aspecto desse eu do passado que aflora na vida atual e começa a influenciar a nossa caminhada. É uma parte de você, faça com amor, conseguindo orientá-la ou perdoá-la com argumentos baseados nas leis naturais expressas no Evangelho, ocorrerá então uma reintegração dessa unidade ao todo espiritual. Então aqui ele está falando desse tratamento desses eus, né, dessas personas minhas de passado, que ainda estão presas a um costume antigo, a uma moral antiga, né, que não condiz com o que a gente está vivendo hoje, né? Por isso essa ansiedade que quase todos nós sentimos, né? Essa diferença entre o que a gente sabe e o que a gente sente. Então a gente sabe que deve ser honesto, que deve respeitar o outro, mas quando o outro passa na nossa frente, pisa no nosso calo, né? Parece que a gente só tem uma pequena tinta de verniz por fora, né? Algo irrompe dentro da gente, a gente não consegue segurar. Então, é essa parte que a gente precisa trabalhar agora nesse novo plano de regeneração que a gente está entrando agora. Então, a gente vai ter aí alguns milênios para tratar esse nosso inconsciente, né? Para que aí a gente se prepare para uma nova etapa evolutiva, né? Então, esse mundo de regeneração seria quase que um plano intermediário aí entre dois planos evolutivos, entre o de provas e expiações, que a gente está saindo, e um mundo feliz, segundo o nosso conceito, com outros aprendizados, né? Bem diferentes desses que a gente tem aqui, né? Que a gente está aprendendo até agora pela dor, né? Pela causa e pelo efeito, né? Espiando o que a gente fez para que a gente se emende e não queira mais continuar agindo e vivendo dessa forma.
Só que nesse aprendizado a gente causou uma bagunça tremenda no nosso inconsciente, né? O inconsciente vai trazendo arquivado tudo que a gente fez no passado. E esse inconsciente não dá para jogar fora. Ele é nosso, uma propriedade aí intransferível e que não dá para se libertar disso. Então, o jeito é a gente tratar isso que está ali no inconsciente para que todo todas essas memórias de passado se integrem a essa nova proposta evolutiva e façam parte, então, dessa caminhada. Aí a gente vai se libertar da ansiedade. E em se libertando da ansiedade, a gente vai ter uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então a gente vai estar equilibrado entre o que a gente sabe e o que a gente sente. E isso deverá ser feito com todas as personalidades que ficaram em dívida com as leis cósmicas, por se entregarem às ferramentas do ego, esquecendo-se de suas essências espirituais. Ou seja, ele está dizendo que deve ser feito com todas as personalidades, não só com aquelas que a gente está sentindo ali no momento, né? Ou seja, é um trabalho grande. Essas unidades passadas que se apresentam em certas épocas da sua existência, em função de situações impostas pela vida, podem ser algumas das vozes em seu pensamento. Então, esses pensamentos que a gente está tendo no nosso dia a dia podem não ser nossos, mas por esse desconhecimento, a gente assume que tudo que a gente está pensando é nosso. E acaba, às vezes, se frustrando, se culpando por um pensamento, querendo bloquear ele porque isso é uma coisa feia. Então, se eu compreendo que nem tudo que passa na minha cabeça é meu de agora, eu vou tratar isso de uma forma mais tranquila, mais eficiente. Esse pensamento pode ser do meu inconsciente, então eu vou tratá-lo, pode ser uma corrente mental, né? Formas, pensamentos que eu estou me ligando pelo que eu estou assistindo, pelo que eu estou conversando, pelos gostos, pelos vícios que eu tenho, né? Então eu vou entendendo melhor como eu funciono e o que eu posso fazer para melhorar isso. Então pode ser essas vozes em nosso pensamento com o que a gente entra em conflito de ideias e gera essa ansiedade. Essas personalidades têm uma chaga na alma que deve ser curada. Pode ser orgulho, vaidade, medo ou outras, mas você tem em sua consciência atual mais argumentos evangélicos que podem libertá-la da prisão inconsciente e reintegrá-la ao todo espiritual. Então, pelo nosso exemplo, a gente vai reeducando esse nosso psiquismo, essas nossas consciências pretéritas que habitam o nosso inconsciente. Mas algumas delas estão presas em tamanho sofrimento que estão numa espécie de monoideísmo, uma fixação mental. Então, não percebem nada que vem de fora. E aí sim é necessário um atendimento de captação, para que a gente consiga retirar essa consciência dessa fixação mental e mostrar para ela o contexto atual. Olha, o teu corpo já morreu, essa tua experiência se encerrou, não adianta mais ficar se preocupando com isso. E consegue colocá-la em regressão, para ela sair da condição de vítima. Olha, isso aconteceu porque você também já fez algo parecido. Ninguém colhe o que não semeu. E aí você vai auxiliando essas consciências a participarem da vida atual, compreendendo que tudo que a gente faz para o outro vai voltar para a gente. Tudo que está acontecendo com a gente não é injusto. Então a gente compreende o que está acontecendo, lida melhor com isso, sem se revoltar, e para de criar situações de novos sofrimentos lá na frente. Então a gente muda a nossa conduta atual. Se agirmos, aqui ele está falando de outro assunto já, estar consciente, né? Se agirmos sob o domínio do ego e instintivamente reagirmos com violência contra uma pessoa, criaremos para nós mesmos uma psicosfera de ódio. Então, se a gente não viver conscientemente, se não estar atento ao que a gente está vivendo, a gente deixa essa energia do inconsciente aflorar sem controle.
E no acesso desse de raiva, nós vamos criar para nós mesmos uma psicosfera de ódio, porque o ódio vai atingir outra pessoa, mas como ele parte de nós, nós somos os maiores prejudicados. Além do que esse ódio, essa raiva, partindo de nós, entra em contato com toda a nossa estrutura energética, seja ela do corpo espiritual, do corpo etérico, do corpo físico. Então, pode criar aí uma desestruturação celular, pode acelerar um processo degenerativo, pode criar um câncer, se isso for muito constante, né? Então, a nossa saúde física também depende do que a gente pensa, de como a gente cuida da nossa vida mental e emocional. Então, está diretamente ligado a isso. A partir daí, passamos a atrair todas as energias compatíveis com essa faixa vibratória, encarnados e desencarnados. Então, além do ódio, desse ataque de ódio está impregnando todo o meu campo energético e prejudicando seu funcionamento, eu vou atrair também, porque é a lei de atração vibratória, eu vou atrair também consciências encarnadas e desencarnadas que também vibram nessa mesma faixa de ódio. Por isso a orientação de agradecer. Então, de manhã, ao invés de reclamar porque está chovendo, agradecer a natureza que está sendo beneficiada por essa chuva. Se tiver muito frio, ao invés de reclamar do frio, agradecer que a gente tem um lar, né, uma casa, pode não ser melhor, pode não ser mais aquecida, mais confortável, mas é uma casa que a gente tem. Quanta gente não tem por aí, né, que vive embaixo de papelão. Então, a gente sempre vai encontrar motivos para agradecer, mas a gente tem um vício de reclamar. Então, precisa quebrar esse vício de reclamação e criar um novo vício bom de agradecer. Aí a gente, durante o dia, vai atrair situações para continuar agradecendo. Então, não é só um hábito inócuo o agradecimento. É uma mudança de vibração que vai atraindo novos acontecimentos durante o dia. Mesmo que durante o dia a gente escorregue, aconteça algo ruim, a gente está consciente disso, que é a proposta do que ele está falando aqui, estar consciente, e a gente vai mudar aquela reclamação e vai buscar um motivo para agradecer. Eu sempre comento aqui que por mais ruim que esteja uma situação, sempre pode dar uma piorada. Então, sempre é bom buscar um motivo para agradecer, para que a gente saia dela, porque pode ficar pior ainda. Por pior que ela esteja, pode piorar um pouquinho mais ainda. E esse é o objetivo dessas leis evolutivas, né? Fazer com que a gente ande de acordo com elas. Quanto mais você se afasta da lei, mais você vai ser afetado por ela. Quanto mais a gente anda de acordo com a lei, menos a gente sofre. Melhor vai ser a nossa vida. Como em uma estação de rádio, quando sintonizamos uma determinada frequência, recebemos a sua programação. Quando entramos em determinada frequência, criamos um canal de comunicação com todos os seres que estão ligados a ela. Aqui ele usa o exemplo de uma rádio, né? Para os mais novos isso nem faz sentido, né? Vamos usar aí então o exemplo da internet, né? Quando você acessa um determinado site ou determinada página de Facebook ou de Instagram, é você que está escolhendo, atraindo situações que vibram nesse mesmo conteúdo, nessa mesma faixa ali. Então, a internet está aí, ela é um universo, praticamente, né? Então, entrando nela, a gente pode escolher o que a gente quer se ligar, assim como é a nossa vida mental também. A gente pode escolher o que a gente quer para a nossa vida. Então, está ao nosso alcance. Nós escolhemos o que a gente quer viver. Embora que até hoje a gente escolheu isso inconscientemente, né? A gente veio aí sendo levado por essas leis evolutivas sem saber o que estava acontecendo, né? Então agora chegou o momento da gente
tomar as rédeas, assumir as rédeas do nosso destino, entendendo essas leis e tendo uma vida mais tranquila, não só essa, programando as próximas também. Desta forma, os bons pensamentos nos ligam às esferas superiores. Os pensamentos de baixa vibração nos sintonizam com aqueles espíritos pouco orientados, irritados, vingativos, zombeteiros e sexualistas. Enfim, irmãos presos às imperfeições que criaram para si mesmos. Então está nas nossas mãos viver aqui um céu ou viver aqui um inferno, mesmo que a nossa situação não esteja muito favorável. Se você compreende o porquê disso, você já sai daquela faixa de reclamação, de sentimento de injustiça. Você compreende que está vivendo algo necessário para o teu crescimento. Você até hoje trilhou o certo caminho que te trouxe nesse ponto. E agora a gente sabe o que deve fazer para sair disso. E quando você sabe disso, que tem solução, que tem saída, que não está perdido e que está nas nossas mãos, a gente tem essa confiança. E mesmo que está difícil, a gente sabe que pode piorar se a gente não mudar a forma como a gente vem pensando. E muda de tal forma que a gente encontra muito ainda nos atendimentos consciências numa forma de ovoide. Elas andaram tanto no rumo, digamos, da reclamação, da inconformação, da raiva, da vingança, que acabaram perdendo toda a sua conformação energética, viraram uma espécie de ovo, como se fosse uma forma oval de uma energia consciencial. Então não tem mais órgãos, não tem mais olhos, nada, é apenas uma bola de energia fixada mentalmente naquela situação de raiva, de ódio, de vingança. E isso ininterruptamente é um verdadeiro inferno isso. Então só vai sair disso quando a gente mudar a nossa atitude. E nós temos novas oportunidades, porque esse ovoide não é o espírito, é uma parte do espírito que optou por por uma linha de experiências. E se a nossa vida não está boa hoje, se a gente tem muitos problemas físicos, de doenças, muitas causas dessas doenças estão aí como resultantes dessas experiências mal sucedidas. Não que não foram boas, serviram para a gente aprender que desse jeito não funciona. Então está nas nossas mãos fazer um atendimento para essas partes nossas, para essas consciências, para essas personas e trazê-las para a proposta atual. Então esses atendimentos não dá de você fazer só com a tua mudança de atitude. Aí você precisa, num grupo de atendimento, fazer o resgate dessas consciências nossas, vivências nossas de passado. E a partir daí, quando você resgata essas consciências, a nossa vida fica mais tranquila. Você deixa de ter aquele mal-estar, aquela sensação desagradável, aqueles pensamentos repetitivos, aquela noite mal dormida. Mas para isso a gente precisa se observar. O que mais está me incomodando? Porque eu não consigo descansar à noite, uma parte do meu corpo que sempre está com problemas, é alguma emoção, é um pensamento repetitivo. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e observar o que não está legal e tratar cada um desses aspectos. Estamos no mesmo barco. O ego faz de nós concorrentes, quando deveríamos ser aliados. Aqui ele está falando no mesmo barco, todos nós como uma família humana, como uma aldeia global. Só conseguimos olhar para fora, quando deveríamos olhar para dentro de nós mesmos. É aquela orientação, conhece-te a ti mesmo, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento que libera o karma, lá dos hinduístas. Então, essa orientação está aí já há mais de 5.000 anos. A partir dos hinduístas, né? Depois lá com os gregos, depois com Jesus, e também com a psicologia contemporânea também, né?
essa orientação de conhecer a si mesmo, a orientação também da doutrina, da reforma íntima, né? Você só vai reformar a si mesmo se você olhar para dentro de si e ver o que precisa ser reformado, né? Então a gente vê as fraquezas alheias, mas somos impedidos pelo ego de ver as nossas próprias. Dentro da nossa própria família, presenciamos e participamos de conflitos patrocinados puramente pelo ego. Se fôssemos líderes mundiais, criaríamos guerras justificadas pelo patriotismo ou outras causas. Então, o problema nosso não é o sistema de governo, não é a religião. O problema nosso aqui nesse planeta Terra é o ser humano. O ser humano ainda é corruptível, ainda é egóico, ele ainda precisa se depurar para transformar o ser humano, que eu digo é cada um de nós que habitamos esse planeta, né? Quando o ser humano se autoconhecer, se melhorar, mudar, aí sim a gente vai ter um sistema de governo eficiente, uma religião eficiente. Então a gente não pode botar a culpa lá fora. Não é culpa do governo, não é culpa da religião, não é culpa do patrão, não é culpa de nada, a não ser de cada um de nós. Se a gente quer viver melhor, é só mudar a nós mesmos. Se eu mudar a mim mesmo eu estando no mesmo emprego, na mesma religião ou no mesmo país, eu vou ter uma vida melhor, porque eu vou atrair situações diferentes nesse mesmo contexto. Então eu posso mudar o inferno de onde eu estou vivendo para um céu, aqui mesmo, sem mudar nada ao redor, sem mudar governo, sem mudar o emprego, sem mudar a família. Eu vou viver bem melhor se eu mudar a mim mesmo. Então não adianta eu querer estar olhando para fora e mudar lá fora. Enquanto eu não mudar a mim mesmo, por mais que mude lá fora, eu vou continuar atraindo situações semelhantes. E o nosso governo é a somatória de tudo que a gente está atraindo aí, é a nossa necessidade de mudança, de crescimento. Então não dá para culpar lá fora, nós estamos no mesmo barco, somos uma aldeia global. O nosso objetivo é quebrar todas essas barreiras, todas essas divisas, e que nesse planeta nenhuma pessoa precise mais passar necessidade, precise morrer de fome, que a gente consiga conviver em paz e harmonia, que cada pessoa, dentro do seu aprendizado, tenha uma vida digna. E isso a gente vai começar, estamos começando a construir a partir de agora, nesse novo plano de regeneração. Né? Muitas das coisas que a gente está vendo aí é a reminiscência desse plano de provas e expiações. Quando esse povo aí for desencarnando, as coisas vão mudando, né? Então isso não é da noite para o dia que acontece, né? Essa mudança leva aí algumas décadas, mas já estamos em plena transição planetária. A maioria das consciências que se comprazem no mal, as que mais nos prejudicaram, desencarnadas, já saíram aqui do planeta. E só resta as que estão encarnadas ainda. Né? Muitas vão ter a chance de ficar, dependendo da sua atitude, né? Do que fizerem dessa chance que tiveram agora, a última chance nesse planeta aqui, e muitas outras em outros, né? Então peço desculpas aí pelo silêncio inicial, mas creio que nas próximas vezes esse problema aí terá sanado. Então vamos encerrar com um passe à distância. Se alguém tiver aí alguma sugestão de assunto ou de dúvidas, pode deixar na área de comentários do Facebook, que fica gravado lá, depois eu consigo acessar e responder ou trazer para o nosso próximo encontro. Então, esse passe à distância tem a mesma eficiência de um passe lá no CEPA, se a gente estiver receptivo para ele, né? Mesmo lá dentro do auditório do CEPA, se a gente estiver pensando em outra coisa, a gente não vai absorver muita coisa da energia disponível ali. Então, o principal requisito é a nossa postura mental receptiva para a gente se beneficiar dessas energias. Na confiança que a espiritualidade sabe o que a gente precisa
E sabe também o que a gente quer, mas o que a gente quer muitas vezes não é o que a gente está precisando nesse momento. Então, ter essa confiança que a vida está trazendo para a gente, o que a gente precisa nesse momento para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, pedindo auxílio também aos trabalhadores do CEPA envolvidos nos passes que possam nos auxiliar nesse momento. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, drenando tensões e preocupações que a gente não pode resolver agora, deixando que cada dia cuide de si mesmo, não relegando para frente, empurrando para frente o que a gente deve fazer, mas resolvendo agora só o que a gente tem condições de resolver agora. Nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, impregnando e envolvendo todas as pessoas que convivem conosco também. Que possamos aproveitar essa oportunidade de crescimento e de aprendizado, sendo exemplos de compreensão e principalmente de tolerância por onde a gente passar, compreendendo que o diferente não é errado, é o aprendizado daquela pessoa. E o nosso respeito a essa diferença auxilia que ela tenha êxito no aprendizado dela e nós, no nosso aprendizado, de respeitar o outro, já que estamos numa escola onde o principal objetivo dela é que a gente aprenda a respeitar o outro, a respeitar o próximo. Por isso o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.